Jesus, a gente está começando mais um podcast Voz da Assembleia de Deus e hoje eu estou trazendo para a gente bater um papo sobre vários assuntos, claro, o advogado, pastor, cineasta, líder de jovens do Ministério AD, pai, marido, pastor Luaran Lins, paz do Senhor, é um prazer enorme ter você aqui, você é Voz da Assembleia de Deus. Eugênio, uma alegria muito grande estar aqui hoje participando desse programa, desse podcast, Voz da Assembleia de Deus. Um prazer sempre, poder falar daquilo que a gente ama fazer. Trabalhar para Jesus é o nosso melhor patrão e dessa igreja tão linda, tão abençoada que é a Assembleia de Deus em Imperatriz. Uma alegria estar com você. Luaran, quando a gente diz Voz da Assembleia de Deus, esse programa é de uma forma muito simples, resgatar a nossa história, porque a gente vai passando o tempo e a nossa história está sendo esquecida. Você sabe disso, a gente não escreve, quando escreve é a visão da pessoa que está escrevendo e às vezes foge muito da realidade. Nós estamos resgatando toda a história da Assembleia de Deus. E apesar de você ser um jovem senhor, você tem muita história, começando pela juventude, que é e sempre foi o carro-chefe da igreja, que com jovens está à força. Hoje você é líder de jovem, mas você já foi há tempos atrás, já participou de trabalhos de jovem. O que é o Luaran hoje? É líder de jovens da Assembleia de Deus de Imperatriz. Como você vê essa juventude de hoje, a primeira juventude que você foi líder? Bem, independentemente de qualquer coisa, eu acredito muito na nossa geração. Eu digo isso porque eu vejo alguns pregadores, algumas pessoas que se dizem líderes, dizendo, essa geração está perdida, não tem mais jeito. Acho que é o contrário. Porque no meu tempo era diferente. É igual aquela ideia, porque no meu tempo Jesus fazia milagres. Até parece que Jesus não faz mais milagre hoje. Parou. Entendeu? Parou no tempo. E não é bem assim. Eu acredito que para cada tempo, Deus levanta pessoas diferentes, com propósitos específicos para cuidar da geração e, obviamente, existe também uma mudança de mentalidade, existem outras prioridades. A gente pega aí, por exemplo, eu comecei a liderar jovens em 2008, eu vou fazer 9 anos liderando jovens na Almadi em 3 etapas diferentes, mas acredito que sou o líder na história da igreja com mais tempo à frente da Almadi. Mais tempo de serviço. De serviço, são 9 anos direto, fora o tempo que a gente ajudou outros líderes também contribuírem com essa obra. Então, mas eu pego, por exemplo, a juventude de hoje, ela é um pouquinho diferente da juventude de 2008, num tempo em que não havia, por exemplo, acesso às redes sociais, como existe hoje. E o que tem a ver as redes sociais e a tecnologia, entre outras coisas? É que as prioridades das pessoas vão mudando, a concorrência com o tempo vai mudando. Naquela época, por exemplo, nem todo mundo tinha direito a entrar. Quando eu digo direito, a facilidade de entrar em universidade. Hoje a maioria dos nossos jovens são formados, são profissionais liberais. E o mundo como um todo também ele vai mudando. Você pega, por exemplo, a produção do meu primeiro filme, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas você pega o primeiro Renúncia e o Renúncia que a gente lançou agora, é o mesmo filme, mas com contextos totalmente diferentes. Que chama muito mais atenção, mas naquela época era tudo. Era tudo. Então, se eu pego aquele Renúncia daquela época, talvez para esse tempo ele já não emplacaria mais. Então eu tive que dar um upgrade, um F5, uma atualizada, para entender o contexto de hoje e alcançar o coração da juventude. Mas, como eu disse, independentemente disso, eu acredito muito. 2008 era o que a gente fazia? A diversão era ir para a igreja. Escola, casa, a gente não tinha. Não tinha shopping, a gente não tinha nada para fazer, não tinha telefone para a gente ficar vagueando por aí. Tudo que a gente queria era se juntar com os irmãos. Eu lembro, Euseni, você acredita que vai também lembrar disso? Eu tinha um programa na TV chamado Estação Gospel. Se lembro. Era um sucesso esse programa, era a diversão dos jovens. Moço, à tarde, quando a gente ia gravar, eu lembro de uma gravação que foi na Nova Canaã. Meu Deus do céu, era quase uma gincana, um negócio assim. Eu sei que eu saí de lá muito empolgada que nós ganhamos, né? Claro, se eu tivesse perdido, então hoje eu estava zangada, que eu não consigo achar bom quando perco. Mas era muito empolgante e lotava a igreja, né? Então, hoje, se eu for fazer isso, não dá certo. Não dá certo, é isso que eu quero dizer. Para aquela época, aquela estratégia era fenomenal. Para hoje é diferente. Então é igual a questão da evangelização, né? Há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás,
as pessoas saíam com um folhetinho na mão, os jovens tinham prazer de evangelizar Pastor porta a Raul porta. evangelizou porta a porta a cidade de Imperatriz inteira. Isso era maravilhoso. Hoje, não é que a gente despreza esse formato da evangelização porta a porta com folhetinho, mas hoje existem outras estratégias que chegam mais rápido e que alcançam mais o coração da juventude. Mais pessoas. Né? Se você for levar a coisa querendo trazer o que foi feito há 40 anos atrás para hoje, infelizmente não dá certo. A palavra não muda, a essência não muda, a doutrina não muda, mas as estratégias elas vão mudando e você precisa entender isso. Só que algumas pessoas que fizeram parte dessa outra geração e que também estão agora ainda em vida, eles não conseguem entender, eles querem que as estratégias do passado deem certo hoje, porque no tempo deles deu certo. Infelizmente não é assim. Então o líder hoje ele tem que ter essa visão de quê? De ser esse ponto de equilíbrio, de não deixar com que a coisa seja retrógrada, né, a ponto de não chegar no coração da juventude, mas também não deixar que haja uma libertinagem, que você queira trazer um modelo mundano para dentro da igreja para poder atrair as multidões, porque aí a gente entra num outro problema. Você começa a mundanizar aquilo que é sacro. Então você pode inovar sem mundanizar. O problema é querer atrair as multidões e para isso fazer eventos ou outros tipos de atividades com uma característica mundana, ou seja, sabor cristão. Falar em a juventude atual, estou lembrando da terça-feira, que coisa linda os jovens cantando, eu me apaixono. Quando eu vejo um monte de jovem adorando a Deus, com aquela força toda ali, eu falei, meu Deus, como é que a nossa igreja tem uma potência dessa, né? Às vezes ainda, no meu tempo, eu não tenho meu tempo é hoje, entendeu? Eu já fiz há alguns anos, não vou dizer quantos, devo ficar ainda, mas o meu tempo é hoje. Na hora que acabar o meu tempo, eu morro. E antigamente tinha essa de dizer que eu era muito à frente do meu tempo. Tanto que eu fui disciplinada da igreja várias vezes, porque eu era à frente do meu tempo. Mas hoje eu já estou quase atrasada, já estou quase vivendo do passado. Mas eu acho assim espetacular a maneira com que Deus tem usado você para trabalhar com essa juventude. Vamos falar sobre filme. Como é que começou a ideia de fazer filme? Porque hoje, se eu prego aqui, até mesmo na internet, eu atinjo X pessoas. Mas um filme, ele atinge N pessoas a mais do que eu poderia atingir. Como é que veio a ideia de filme, Lora? Então, Eugênie, tudo nasce a partir de um chamado, né? O pastor, que já não está mais entre nós, Miles Murrow, ele dizia que aquilo que mais te deixa incomodado, irritado, com vontade de fazer o diferente, ali pode estar o teu ministério, ali pode estar o teu chamado. Então isso nasceu justamente a partir de uma inquietação. Eu lembro que em 2009, e eu acredito, salvo engano, que você estava nessa viagem, nós fomos para Camboriú, né, com um grupo de pastores, e lá fomos incendiados, aquele avivamento daquele congresso, e na volta dentro do ônibus, eu estava no meu primeiro ano de liderança na Almadi, e eu fiz uma oração a Deus, eu disse, Senhor, eu li uma reportagem que diz que 58% dos jovens cristãos se desviam quando entram na universidade, e isso me incomoda, porque eu havia acabado também de me formar em Direito, passei 5 anos na universidade, fui tentado de todas as formas, mas não cedi a essas tentações. Por quê? Porque fui forjado na palavra, na igreja, enfim. Eu disse, eu não consigo entender como tantos jovens cristãos acabam te abandonando por causa das filosofias humanas. E aí eu pedi a Deus naquele dia, dentro do ônibus, um projeto que pudesse chegar ao coração dos jovens e mostrar que o mundo não compensa. Dentro do ônibus, assistindo aquele filme Prova de Fogo, a gente estava lá deitado assistindo o filme, né? Então Deus falou comigo. Eu havia lido sobre a história dos irmãos Kendricks, lá dos Estados Unidos, uma igreja, eu não sei se foi no sul da Califórnia, mas foi nos Estados Unidos, que eles se reuniram para fazer um filme para aquela comunidade local, um filme chamado A Virada, que era de um cara que era dono de agência de carros, né? De carro, ele era meio Eu lembro da enrolado, virada. enfim, né? Uhum. Foi muito simples, por sinal, mas uma história bacana. Naquela época não se tinha tantos filmes evangélicos como se tem hoje. Eu sei que aquilo ali virou um sucesso, depois veio Desafiando Gigantes, Prova de Fogo, e aí começou uma história ali dos irmãos Kendricks, que hoje são referência mundial na área de produção de cinema cristão. Então, quando eu estava falando com o Senhor e olhando para aquele filme, então Deus abriu a minha visão e disse, você vai fazer filmes, você vai contar histórias
né? E através dessas histórias mostrar o que é o verdadeiro evangelho, que o jovem não pode ceder às pressões, tentações mundanas. E eu achei assim maravilhoso o projeto, só que a gente estava falando de um jovem no interior do Maranhão, no seu primeiro ano Eu de já ia liderança. perguntar, nesse instante, como é que tu pensou? Deus, como é que eu vou fazer? Sim, Eu aí fazer um filme? começou a vir as interrogações. É claro, no primeiro momento pareceu ser uma ideia muito longe daquilo que eu podia fazer, mas eu vim para casa meditando naquilo. Fiquei alguns dias meditando sobre aquilo, mas chegou aquele momento da desconfiança. Não desconfiar em Deus, mas desconfiar da minha própria capacidade, porque eu nunca tinha escrito um roteiro de um filme, eu nem sabia para onde é que isso ia, então assim, foi bem complicado, né? Até que 20 ou 30 dias depois eu estava na congregação Monte Sião, o pastor Genival Bento estava pregando e eu nunca tinha ouvido aquele homem, não conhecia ele, e em cima do púlpito eu pensei, eu disse, Senhor, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, eu vou parar porque eu estou sem dormir à noite pensando nisso, mas não tem lógica nenhuma, né? Eu aqui no interior do Maranhão dizer que eu vou fazer um filme. Então, quando eu pensei, ele parou a pregação, virou para mim e disse, assim diz o Senhor, por que você está querendo desistir de um projeto que foi Deus quem te deu? Com essas palavras. Antes de nascer no seu coração, nasceu no céu. Você é só um instrumento que Deus vai usar Eita, para eu. esse ministério. E aí eu tomei um baita de um susto. Ele não sabia do que se tratava, mas eu sabia. Mas aquilo ali foi o ponto de partida para eu entender que realmente havia um chamado de Deus para aquele projeto. E eu comecei a trabalhar, entendeu? Convidei alguns amigos, um cara que sempre trabalhou comigo, o Gildásio. Na época, o Gildásio ele trabalhava na agência de publicidade do Matheus, né? Ligado ao Nilson Takashi, já sabia filmar, editar. Eu disse, bora fazer um filme? Ele disse, cara, eu sempre tive vontade, bora. O que é que a gente precisa? Não, uma história aí, pega os atores aí da igreja mesmo, e fizemos algo sem muita pretensão, né? Mas com a ideia de começar. Precisava comprar um equipamento, Deus começou a usar pessoas, e demos início ao Renúncia, que foi o meu primeiro filme, levou quase 3 anos para ser produzido, conseguimos lançá-lo como o primeiro filme das Assembleias de Deus no Brasil, foi um sucesso, você lembra muito bem, Oxe, lembro. É naquela uma época coisa. era o DVD, não É, tinha, né, hoje as ferramentas que a acho que eu gente ainda tem tenho. hoje. E assim, o Renúncia para mim foi o meu primeiro filho, foi um Meu sucesso. coração. Se eu olho para o Renúncia hoje, obviamente, tecnicamente falando, a gente vê uma deficiência técnica, mas que para aquela época as pessoas não tinham uma comparação, entendeu? Mas do Então, jeito que anda hoje, Laura, amanhã, o que está acontecendo hoje já vai estar já está deficiente. deficiente. Então, assim, o que chamou a atenção no Renúncia não foi necessariamente a parte técnica, embora a gente fez um projetinho bacana para aquela época legal. Mas a história do Renúncia foi tão linda, foi tão forte, que milhares de pessoas se converteram ao Evangelho. Então, assim, foi algo Aí tu, é isso aqui que eu fenomenal. vou fazer. Aí eu me descobri, né, nessa área, falei, poxa, Deus me chamou para isso. Então, mas tudo isso está conectado com a minha liderança jovem. Tá? Então, tudo que eu faço hoje, o Arão hoje é pastor de jovens Imperatriz, fui pastor de jovens a nível de convenção por alguns anos, fui vice-pastor de jovens a nível geral, né? Hoje faço parte ainda do Conselho Nacional da Juventude, hoje tenho viajado o Brasil ministrando para líderes, acabei de vir de um treinamento de líderes em Boa Vista, Roraima, onde eu fui ministrar, prego também em congressos no Brasil, faço filmes, mas tudo escrevo para livros para CPAD, mas tudo isso é dentro do meu ministério. Esse dia eu estava conversando com uma amiga, Teu universo é o universo no jovem. universo jovem. Tanto assim, pastoreei alguns anos igreja local. Foi uma experiência boa, mas um dia eu cheguei para o meu pastor e disse, pastor, a experiência foi boa, mas O chamado é o meu diferente. chamado é diferente, entendeu? Não é melhor, tá? Eu não me sinto melhor do que o pastor da menor congregação de Imperatriz. Eu acho que são chamados diferentes. Então eu tenho que entender para o que eu fui chamado e onde eu posso melhor servir. Porque senão, de repente, eu estou em um local que me prende, que eu não consigo colocar as minhas habilidades, né, para serem desenvolvidas com zelo, com êxito. E é taxado de ruim, porque você não Porque pode mostrar o que não sabe. dá assistência. Então hoje, Eusênio, o que eu posso dizer eu amo fazer o que eu faço, né? Eu faço com o meu coração, eu tento dar o melhor de mim, fazer com excelência, como Eclesiastes
capítulo de número 9, versículo de número 10, nos diz: tudo que te vier às mãos para fazer, faz com o melhor das tuas forças. Então eu tenho procurado fazer. Mas eu não, alguém olhou assim e disse: não gostei. Né? Problema seu. Ninguém Entendeu? agrada a todo mundo. Desculpa. Nem a gente veio para Problema isso, né? seu se você não gostou. Agora, eu tô dando o meu melhor. Não, e eu estou fazendo Entendeu? aquilo para o qual Deus me chamou para fazer. Se você não gosta, é um problema seu. Eu não concordo com a forma como o Luaran lidera. Eu não gostei do roteiro do filme do Luaran. Meu irmão, cada pessoa, ela tem a oportunidade de gostar ou não gostar. Faça um, irmão. Faça você, entendeu? Lidere você. Agora, o que eu preciso ter em consciência é de que o que eu estou fazendo é o meu melhor para Deus, tá? Eu preciso ter essa consciência. Se alguém olha e diz: não, eu não gostei, tudo bem, não tem problema. No dia que você estiver nessa cadeira, faça melhor. E eu vou aplaudir você. Mas eu hoje aqui, eu tenho procurado fazer aquilo de Depois do Renúncia, qual foi o filme? Então, depois de Renúncia, eu trabalhei em missões, né, com o pastor Ramos, e aí queimou o coração por fazer algo relacionado a missões. Aí veio Renascer, que foi um filme meio documentário, né, a gente gravou Imperatriz com Tão os lindo. indígenas, né, uma história simples, mas muito bonita também. Eu achei ele muito delicada. E aí fomos a Bolívia, fomos ao Suriname. Tem algumas cenas muito marcantes. Uma das cenas muito marcantes no filme Renúncia é aquela cena na Bolívia lá com a... Como é o nome daquilo? Com o Helenildo, que eles têm uma situação de uma necessidade de alimentar e Deus traz uma provisão. Então o Renascer também teve uma... É claro que assim, a gente tem que saber entender isso. O Renascer, a repercussão dele foi um pouco menor do que o Renúncia. Um pouco menor, vírgula. Talvez esse um pouco menor tenha sido muito maior do que o Renúncia, porque é um público diferente, é uma história diferente, uma conexão diferente. Entendeu? Eu digo em relação ao eu gostei do Renúncia, mas o meu amor é o Renascer. Porque queima a missão aí. A missão aí a gente não tem como não gostar. Aí eu passei 7 anos sem produzir, foi quando eu conheci o pastor Carlos, lá do Pará, Marituba. Bené. E disse: cara, tua história dá um filme, né? E aí a gente começou a pensar nisso, gravamos Bené, que é um filme de ação, quem gosta de ação, mas com uma mensagem muito bonita. Não tem o Bené parte 2, não, porque o que eu fiquei esperando a parte 2, porque nós paramos nele aceitando Jesus. Sim. Né? Eu queria a história do Bené pós, né? Entendeu? Porque é uma história muito bonita, né? O que ele vive hoje, o que ele faz hoje é muito bonito. E eu fiquei esperando, Laura, a Bené parte 2. Não, tudo isso daí que assim, o Euseni, é igual ontem, chegou uma pessoa para mim, né, um irmão aqui da região, disse assim: pastor Loran, eu tenho uma história muito bonita, você não quer contar a minha história, o meu filme? Eu disse: quero, querido, quanto é que você tem aí para gastar nisso? Porque as pessoas olham: faz a minha história. Fazer um filme é muito caro, Zini, é muito caro. O que eu faço em Imperatriz ainda é milagre. Durante esses 15 anos trabalhando com isso, eu fui construir aqui o David, que é o cara que está operando aqui, que acompanhou, que é um dos produtores também. Foram 15 anos para construir a minha empresa, comprando... eu tenho uma ilha de edição, que eu edito, eu levei um ano para construir essa ilha. Todo mês eu ia viajar, ia para um congresso, chegava ali, recebia a ofertinha, aí comprava lá um HD, comprava um gabinete, comprava... As pessoas pensam que é fácil, é um sacrifício. Laura, mas tem tanto dinheiro público para isso, para filmes, para shows... Foram 2 bilhões no ano passado só para show, só para evento. E como é que você não consegue arrancar esse dinheiro para produzir os filmes? O que acontece? Hoje existe, sim, muito investimento da parte cultural, mas, infelizmente, a maioria dessa galera, dessa turma que trabalha com cultura hoje, eles são muito ligados a pautas de ideologias progressistas, de agenda woke, que defende essas pautas, né, liberação de drogas, entre outras coisas que eu não quero, enfim, eu não quero falar aqui no podcast. Pautas que não tem a ver com a gente. Que não tem a ver com a gente, né, que vão contra princípios de família, etc e tal. Para você ter ideia, esse atual governo, a Petrobras, que é uma agência ligada ao governo, investiu 250 milhões em patrocínios para produções culturais, de shows, de peças culturais, de filmes. E desses 250 milhões, 225 milhões, ou seja, 90%,
foram para projetos de pauta woke, ou seja, pauta que vão de encontro aos valores de família, tá? Isso aí é uma outra História. é uma outra história. Então existe Então tá na contramão. existe um circuito fechado. Inclusive até para você ter filmes como esse que eu fiz agora, o Renúncia Novo, em plataforma. Pastor Barão, por que você não colocou o seu filme em Netflix? Por que não colocou não apresentou? Por alguns motivos. Primeiro, porque eles levam um tempo demasiadamente grande para te dar uma resposta e essa resposta ainda pode ser negativa. Então você fica se frustrando com a expectativa de ser ou não ser recebido. Financeiramente também falando, não é essas Coca-Cola. O que eles te pagam em royalties não paga 20% da tua produção. Então, não vai. E terceiro ponto, porque eu entendi que a mensagem desse último filme, a gente vai falar sobre ele, o Renúncia, era uma mensagem que ia de encontro a tudo aquilo que essa turma eles acreditam. Então, eu estou na contramão deles. Enquanto o mundo, por exemplo, está defendendo através de filmes nas plataformas aborto, liberação de drogas, a questão de ideologia de gênero e outra coisa mais, eu faço um filme para bater de contra tudo isso. Entendeu? É o do contra, né? É o do contra. Então, assim, hoje qual é a maior plataforma do mundo? É o YouTube, tá? Porque o YouTube, além de ser grátis, qualquer pessoa que tem um celular na mão, um indígena lá no Amazonas que tem um Starlink e tem um celular na mão, que é a coisa mais comum hoje deles terem, eles conseguem assistir. Então, o Renúncia hoje, para você ter noção, esse novo Renúncia que a gente lançou agora, que foi um filme, tecnicamente falando, em história, pelo menos as pessoas têm dito que tem sido o meu melhor filme, né? Eu tenho ouvido isso. Ele alcançou em 20 dias agora, eu olhei hoje de manhã, está com 343 mil visualizações. Só que o YouTube ele não contabiliza pessoas, ele contabiliza dispositivos conectados. E eu tenho recebido informações e fotos de igrejas no Brasil inteiro que estão assistindo o filme. A nossa juntou todo mundo e passamos o filme. Pronto, quantas pessoas tinham lá? Tinha mais de 100. Mas o YouTube só contou uma. Só contou aquele computador que estava ligado passando o filme. Então assim, você pega aí 343 mil visualizações, ou dispositivos conectados. Mais de 1 milhão já. É isso. Entre aqueles que teve 100, 50, 2, 4, vamos fazer uma base aí que seja por 3, tá? Eu acho que foi muito mais, mas se você colocar uma base por 3, já deu 1 milhão de pessoas. E você não sabe o que é mais lindo. Eu te mostro isso para não achar que eu tô só, enfim, fantasiando história. O próprio YouTube, ele tem um dispositivo lá que ele dá as métricas pra gente do engajamento do público e de onde o filme está sendo mais assistido. Você sabe qual é o local hoje que o filme tem sido mais assistido? Na África. Meu Deus! Em Luanda, na Angola. Primeiro lugar, eu olhei ontem, em Luanda, na Angola, tá disparado. Segundo lugar, em termos de cidade, aí vem São Paulo, Rio de Janeiro, Moçambique, Maputo, Moçambique. Olha só. Aí vem Imperatriz, aí vai descendo, né? Salvador, Portugal. Então, Euseni, eu nunca fui na África, Euseni. Eu nem sei se um dia eu vou pisar Precisamos na África. Entendeu? Mas o meu filme está revolucionando os jovens lá em Luanda, na Angola. Que coisa maravilhosa. Agora, eu acho que a Netflix vai afinar te chamando. A Netflix ela tem uma visão assim meio contrária ao que a gente pensa, mas não sei se você prestou atenção, a Netflix colocou da Record Reis. Sim, começou a abrir aí. Ela colocou Jesus, colocou os 10 mandamentos. Ela está colocando todas as... Jezabel, o Rico e Lázaro. Que hoje também, assim, a Netflix... Essas novelas da Record, ela comprou eles são e está muito passando. criteriosos, assim, para novas produções, no que diz respeito. Eu tenho estudado um pouco sobre isso, né? Eles são muito criteriosos na questão, não só do tipo de filme. Eu acho que a gente tem até um tipo de abertura, sim, com essas novas produções, crescemos muito. Mas, por exemplo, em questões técnicas, eles exigem um tipo de equipamento hoje que é bem mais avançado do que eu tenho. O que você olha por exemplo, você assiste o Renúncia, cara, que filme fenomenal. Mas para a Netflix, o equipamento que eu uso já é ultrapassado. Enquanto eu tenho uma câmera que custa 100 mil, eles querem que eu use uma câmera que custa 300, Bora 500 comprar mil. uma câmera de 300. Vamos atualizar. Aí o David vamos para assim, frente, vamos fazer. O teu chamado foi para isso, vamos botar o chamado em prática mesmo. Para fazer o melhor com o melhor.
Agora tem uma coisa interessante, sabe, Eugenia? Às vezes as pessoas falam, poxa, Lorena, é você que escreve, que filme bacana, que mensagem maravilhosa. Só que eu vou te falar uma coisa de coração. Você me conhece, você sabe que eu não preciso estar aqui, enfim, jogando Vou confetes, ficar quieta aqui que eu conheço desde pequenininho, ou né? puxando algum tipo de elogio para mim. Mas tem produções que eu faço, inclusive essa última, que quando eu termino eu me emociono tanto com aquilo que eu digo, cara, não fui eu. Não saiu da minha cabeça isso aqui. Eu tenho certeza que não saiu. Tipo assim, então a inspiração de Deus, do Espírito Santo, entendeu? É algo muito, muito lindo quando você está na dependência dele. Por mais que tenha sido eu que tenha Entre feito, nós, outra vez, é tão bonito. Ele foi o quarto? foi o quarto Quarto filme. O filme. quarto filme. E aí o quinto O quinto é um o remake de remake de Renúncia. Renúncia. Qual o projeto do Pastor Luaran para filmes, os próximos? Qual o Então, projeto que está no coração e na cabeça? eu tenho um sonho muito grande, na verdade, esse sonho já está pronto, escrito e aprovado. Oh, Né? glória. Aprovado. Agora falta o financiamento, que é a parte mais. Ele vai, Senhor, eu tenho um sonho, eu já escrevi. Como é que tu vai fazer? Essa parte aí é Essa parte. contigo. A minha Minha parte. parte eu fiz, Minha agora o parte eu dinheiro é fiz. tu. Agora está a parte do financiamento. Só que hoje eu trabalho de uma forma mais tranquila, porque eu entendo que tudo acontece só no tempinho de Deus. Então eu não quero passar as coisas na frente. Eu acho que tudo tem um tempo certo. Mas aquilo que está sob meu comando, eu vou fazendo. Então o projeto assim, do Pastor Luaran hoje, o sonho dele de realização, e eu acredito que está bem perto disso acontecer, só esperando realmente o cofre celestial abrir a chave, né? Mas é fazer a história da nossa igreja, a história de Daniel Berg e Gunavingre. Nossa, vai ser linda. Esse filme está escrito, está roteirizado, está pronto. Foi um ano mergulhando, lendo todos os tipos de materiais que você puder pensar. O filme está todo desenhado, storyboard pronto. Já foi apresentado, inclusive, para o nosso presidente nacional. Ele super apoiou o projeto. Agora, diferente desse filme, desses meus últimos filmes, por que eu estou demorando um pouco mais essa história? Porque é um filme histórico, Eugenia. Um filme histórico, imagina você retratar algo de 100 e alguns anos atrás. Então a roupa não é essa roupa que você usa hoje, entendeu? A colher não é a colher que a gente compra bem aqui no Atacadão JP. Né? Ô, mexão, ô, mexão. Tá? Não é a... Enfim, É outra história. É outra história, tá? Não, a gente se emociona na festa de Belém, quando você vai, que tem a retratação da chegada deles, que a gente já usa roupa antiga, aqueles guarda-sóis, qual coisa mais linda. Cada vez que eu posso, eu vou e eu volto. O próprio navio, eu vou conseguir um navio para gravar. O navio de hoje é diferente do navio daquela época. Pastor Loran, mas como é que você vai conseguir um navio daquela época? Aí a gente usa a tecnologia, né, de artificial, mas até isso é caro. Você comprar softwares que consigam replicar a imagem de navio daquela época. Então é tudo muito caro. Eu não posso, por exemplo, me dar ao luxo ou ao direito de fazer um filme desse, e aqui você vai me entender. Vou pegar 2 irmãos aqui da igreja para ser Daniel Berg e Gunavingre. Por exemplo, faz uma comparação, seja crítica. Agora, você consegue ver nas produções do Pastor Luaran Lins, seu amigo, uma evolução nos filmes, tecnicamente, de atuações, etc. Claro. E tal. Você vê o último filme agora, por exemplo, que foi um filme onde 99% da atuação foi de atores profissionais. Então você vê um nível outra história, lá em cima, Luaran. entendeu? Inclusive assim, por exemplo, eu faço pequenas participações nos meus filmes, né? Mas, por exemplo, no meu filme, ou eu sou um pastor, ou eu sou um advogado, eu não preciso atuar. Ou eu sou um pastor ou um advogado, coisa que eu sou mesmo. Então, assim, não vai fazer diferença, porque eu não sou um ator, eu estou só fazendo Meu o papel. ofício daquele que eu sou, né, naquele dia. Agora eu falo assim, não, o Luaran vai fazer o papel do ator principal. Vai ser uma porcaria. Eu sou ator. Cada um faz aquilo para que foi chamado. Eu sou escritor. Agora eu acho legal. Poxa, quem é o diretor do filme? Não, foi o cara que fez o pastor lá. Beleza, é uma cenazinha de 1 minuto e meio, não compromete. Mas se eu quiser estender esse papel, vai ficar feio, porque eu não sou ator. A não ser que você faça artes cênicas e comece tudo de novo e não é o teu chamado, cada um né? no seu chamado. Assim, eu não preciso querer fazer tudo. E tem tanto ator cristão que faz papel belíssimo. Então, assim, o meu sonho, você me perguntou, qual é o sonho do coração? O meu sonho é entregar para o Brasil essa história. Por quê? É só o sonho de sonhar um sonho? Não, porque eu acredito que a história de Daniel Berg e Gunavingre, ela é uma história muito inspiradora,
que a nossa geração, nossos jovens não conhecem. Não sabem. Né? E quem sabe, a partir de um filme como esse, e tem tudo a ver com missões, quem sabe esse filme seja uma inspiração para levantar novos Daniéis Berges e Gunnar Wingres para essa geração. Então tudo tem um propósito. Eu não faço filmes, Eugênio, porque eu acho bonito fazer filme. Não, eu faço filme para se alcançar uma mensagem. Renúncia Novo, qual foi a proposta? Foi ir de encontro a tudo aquilo que o mundo tem derramado de excremento cultural sobre a mente dos nossos jovens. Então, se você faça isso depois, você vai lá nos comentários do filme e leia os comentários. Você vai ver o tanto de jovens dizendo assim: esse filme mudou a minha forma de pensar. Eu vi no Instagram um rapaz dizendo: eu mesmo não queria assistir esse filme. Achei que não valia a pena. Moço, o que é isso? Eu super indico, é outra coisa. Nunca imaginei que um filme lá do interior do Maranhão, o cara falando, é um famoso, esqueci o nome dele, lá do interior do Maranhão, dissesse alguma coisa que tocasse a minha vida. E eu achei muito interessante esse comentário. E o legal que, assim, muitos comentários não são de pessoas desassistidas intelectualmente. São de intelectuais, são de cineastas, são de pessoas cinéfilas. É cinéfilas que fala, né? Cinéfilas, de pessoas que são, assim, gostam muito de cinema. Então eu tenho recebido uma, que não é fácil, tá? Mas eu tenho recebido uma crítica, e quando eu digo crítica, é o olhar crítico de pessoas que entendem disso. Entendem do que né? tá vendo. Então, assim, gente que, inclusive em outras produções, disseram, cara, não gostei. E essas mesmas pessoas hoje chegam para mim e dizem, cara, você não tem noção do que você fez. Você vê que o diferencial consistiu exatamente na história ser atual e feita por atores, por quem sabe fazer, entendeu? O diretor é o mesmo, o autor é o mesmo, mas quem foi a forma atuar, de ser contada, quem contou a história, contou da maneira que chegou ao coração das pessoas. E a gente vai ali rapidinho, só para um comercialzinho, né? Para pagar a conta, e depois a gente volta, tá? 2 de maio de 2001, a concretização de um sonho entra no ar. A Rádio Cidade Esperança 105,1 FM. Uma emissora 100% evangélica, sob a direção da Assembleia de Deus em Imperatriz. Objetivo: apoiar o crescimento da obra de Deus. Em pouco tempo, a audiência foi crescendo rápido e, indiscutivelmente, se tornou a maior audiência registrada na cidade na época. Mas além do sucesso dos estúdios da Rádio Cidade Esperança, começou também assim, fazendo história, realizando grandes shows no aniversário, no estádio. E com a caravana Cidade Esperança, a equipe empreendeu visitas em cidades vizinhas, fazendo cruzadas evangelísticas. Mas não parou por aí. A Assembleia de Deus de Imperatriz, através da Rádio Cidade Esperança, entrou no calendário da maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, que é realizada todos os anos no Parque de Exposições de Imperatriz. Consagrando um dia especial, a Noite Evangélica, chamada de Esperança na Expoimp. Considerado até hoje um dos maiores eventos realizados no período da Feira Agropecuária, com recorde de público. E aquela que começou apenas como uma rádio em arrendamento, 4 anos depois, em 2005, tornou-se, pela graça de Deus, uma rádio própria. Isso mesmo, a primeira rádio de Imperatriz, Rádio Imperatriz 570 AM. Com a resposta de oração, passou a ser propriedade da Assembleia de Deus, uma conquista para o povo de Deus. E mesmo com tantas dificuldades, a Rádio Imperatriz, agora Cidade Esperança, chegava a lugares longínquos. Até mesmo em aldeias, onde várias pessoas testemunhavam a aceitação de Jesus através da rádio, que mesmo diante de tantos obstáculos, continuou levando uma palavra de fé, amor e esperança. Por isso, agradecemos a cada membro e aos pastores desta igreja, bem como a todos os ouvintes e patrocinadores que durante esse tempo estiveram orando, contribuindo financeiramente ou patrocinando os programas. Vocês são os responsáveis pelo sucesso dessa rádio. Uma rádio que leva alegria, Entretenimento, Informação, Música de qualidade. Pois chegamos aos mais diversos lugares através do rádio e em todo o mundo pela internet. Comunicando o amor e a bondade de Deus. E a meta é continuar crescendo
alcançando mais vidas com as boas novas do Evangelho de Cristo. FM Cidade Esperança, a rádio segundo o coração de Deus. Muito obrigado. É isso aí, estamos de volta com o nosso podcast Voz da Assembleia de Deus, conversando com o pastor Luaran Lins. Você já viu aí que a gente tem papo para uns 3 programas, né? Mas a gente continua, ainda não saímos do cinema, ainda estamos no cinema, depois a gente vai. Ele estava falando do sonho de fazer a história. Pastor Luaran, a finalidade, como eu disse no começo do programa, é resgatar a nossa história. E eu estou vendo aí que Deus colocou no teu coração resgatar a história do princípio mesmo da Assembleia de Deus, e de uma forma assim toda especial ela vai chamar o nosso jovem para fazer missão, que é a missão da igreja, fazer missão. Eu acho tão interessante isso. Aí, lá na nossa congregação, pastor Evanes, a missão da igreja é fazer missão. Eu falei, então faz. Como Isaías, quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. A gente para bem aí. Aí a primeira frasezinha do versículo seguinte é, então vai. A gente para no envia-me a mim, mas não vai para o então vai. Você está indo. Nós vamos voltar para a juventude, se bem que não saímos dela, né? Do trabalho que você faz com jovens. Esse é o seu 9º ano de juventude. A juventude de hoje não é a juventude anterior, mas Deus usa de forma tremenda, do mesmo jeito, para os dias atuais, é claro. Quando eu falei no início que eu achei lindo eles cantarem lá no Templo Central, e a gente ainda vê numa terça-feira tanto jovem reunido para adorar a Deus. Quando você chama, vamos fazer coreografia, aparece coreografia de tudo quanto é congregação, e cada minuto que essas meninas passam treinando a coreografia, elas passam na presença de Deus, elas oram, elas jejuam para se apresentar, e eu acho isso muito bonito. E jovem, se você tiver o que fazer, esse pé na estrada, essas viagens missionárias que vocês fazem, eles chamam o jovem. Se você não fizer nada, eles ficam tudo parados, ociosos mesmo. Mas se você chamar, tem muito o que fazer. Como está a programação do Congresso de Jovens? Então, Ilzini, nós temos aí o nosso congresso. Eu costumo dizer o seguinte, eu não trabalho como líder e oriento os meus líderes também a isso. Nós não podemos fazer do Congresso o único projeto do ano, porque às vezes eu vejo alguns líderes que dizem, qual é o teu projeto esse ano? É o Congresso. Não, o Congresso é a cerejinha do bolo, é ali onde você vai culminar uma festividade de celebração daquilo que você fez durante todo o seu trabalho, né? Então, o Congresso ele tem essa finalidade. E a gente tem já uma data tradicional marcada, que é ali o final de semana pós-Dia das Mães, é o 3º final de semana de maio, dias 15, 16 e 17, que vai estar acontecendo aí o Congresso Geral da UMADI. Nós vamos estar recebendo... É o primeiro ou o segundo do Ministério AD? É o segundo, né? É o segundo, né? Eu acho que é o segundo já, isso, é o segundo. Então nós estamos aí com essa festa, são 3 dias de festa, começando na sexta-feira, a abertura com o pastor Eliseu Rodrigues, que é muito querido, já veio aqui algumas vezes, mas é sempre muito bom ouvir o pastor Eliseu. No sábado, nós vamos começar o evento às 3 da tarde, a gente vai até a noite, vamos ter... ano passado eu fui às 3 da tarde e fiquei até o final. Foi maravilhoso. Muito bom, sensacional. Quem quiser tomar um lanche, vai lá. Vai lá, mas o culto está troando, eu achei ótimo. Então nós vamos ter aí as ministrações da tarde, né? E, inclusive com o pastor André Matias, que vai estar aqui com a gente, e à noite com o pastor Osiel Gomes, né? E no domingo pela manhã o encerramento, o pastor Lucas Ferraz de Belo Horizonte, e também o pastor André Matias, que volta para fazer o encerramento. Esse ano a gente vai ter só algo a mais, porque o congresso ele termina no domingo pela manhã no Templo Central, mas ele continua no mesmo espírito nas congregações. Então cada líder de jovens vai estar sob a responsabilidade de encerrar o congresso em sua congregação. Então lá na Canaã, o congresso termina no domingo à noite na Canaã, sob a liderança da juventude. Então vai ser uma festa linda. Temos aí também no louvor, além da turma daqui, Milena, Esté, Ministério Madi, Banda Atos, o grande coral da juventude, né, que também é o brilho do nosso congresso. Nós teremos a participação do cantor Jair Martins, de Abreu e Lima, no Pernambuco. É um cara assim que tem muita graça, vocês vão gostar muito.
Ele, assim, ainda não é muito conhecido aqui na região, mas eu tive a oportunidade de ministrar com o Jair há uns 2 anos atrás na Paraíba e fiquei encantado com ele. Disse, cara, um dia eu vou te levar à Imperatriz. Né? No momento certo você vai lá. E chegou o momento, né? Deus abriu o coração e eu não tenho dúvida de que vai ser uma festa ultra mega power, linda, né? Onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Temos alguns desafios para esse congresso que a gente só vai falar durante o congresso, é surpresa ainda. E Mas vai ser de uma grande Deus, bênção. Mas é de Deus. É de Deus o Eu desafio. sei que o Senhor vai, já está alegre, né, com esse desafio. E tudo é feito para que o nome dele seja glorificado. Só que antes disso a gente começa todo um trabalho. Por exemplo, agora é dia 21, nós temos o projeto Madi na Estrada. Vamos sair aí. Eu acho top demais o Madi na Estrada. Tô achando até que eu vou nesse Madi na Estrada, entendeu? Vamos, inclusive no ônibus do David ainda tem umas vagazinhas. Eu vou no ônibus do David, bora lá. Bora, eu tô nessa. Bora, tá? Não, e alguém diz, não, eu sei, mas tu vai, moço, eu sou jovem. Pastor Raul vai. Eu sou jovem, na realidade, eu posso ter passado dos 60, mas a minha cabeça nem chegou nos 30, entendeu? Então nós temos aí cerca de aproximadamente 400 jovens para participarem já. São 7 ônibus já confirmados, podendo chegar aos 8, mais alguns carros pequenos. Então vai ser um dia lindo, assim, a gente faz um dia de feriado para ninguém ter desculpa, é um bate e volta, vai de manhã, volta à noite, e é trabalheira lá. Para onde é dessa vez? Nós vamos para Buriti, Tocantins, fica a 106 quilômetros, pastor Elias, acho que Elias alguma coisa, esqueci o nome dele. Elias, mas a igreja dele é maravilhosa. Disse, meu filho, pode ficar tranquilo, que eu já vou mandar matar uma vaca para vocês se alimentar bem, que aqui eu quero vocês tudo de barriga A última vez que eu fui no Buriti, né, levei coreografia e tal, aí fomos jantar, irmã. Eu fiz uma galinha, aí eu sentei para comer a galinha e só tinha asa. Mas a senhora fez galinha ou foi anjo? Eu só estou vendo asa. Não, eu separei a tua parte aqui, foi muito legal. Eles são muito receptivos. São demais. O local é muito... Aí lá você vai ter que fazer o evangelismo casa a casa, pessoa a pessoa. Sim, porque aí é muita gente e tem muito trabalho a fazer. E o impacto evangelístico desse, Luara, a gente não tem noção do que ele significa. Anos depois, você sabe o que aconteceu naquela cidade, naquelas casas. Às vezes tu chega e só ora pela pessoa. Ela não aceitou Jesus nem nada, tu só dá um abraço ou alguma coisa assim. E você sabe disso quando a gente fazia viagens missionárias, que ultimamente a gente não foi mais para Bolívia, aquele lado lá, que o pessoal vinha agradecer porque levaram a gente para casa deles, para dormir na casa deles, que é como se o anjo de Deus estivesse dormindo na casa deles, e era só a gente. Eu lembro, não sei se você vai se recordar disso, da primeira viagem que a gente fez, aquela que fomos para Bolívia, até o ônibus parou lá na Cordilheira dos Andes, você lembra disso? Estava hiper gelado. E a gente até pensou, meu Deus, aqui, se não for Jesus aqui, vamos... Nossos familiares vão só saber da notícia, entendeu? Dá nem para buscar lá embaixo. Não dá. Enfim. E aí eu lembro que a gente desceu até, eu acho que foi Cochabamba, salvo engano, e fizemos uma oferta lá. E naquele dia, teve acho que foi o missionário, diz, olha, Deus me deu um sonho que ia chegar anjos. Anjo com estrela, né? E ele viu o ônibus que a gente estava, ele achou que era o sonho dele, as estrelas do ônibus, né? Eu lembro a gente com foto, com ovelhinha no braço. Como é que era o nome? Lhama. Lhama. As lhamas, né? E foi muito bonito, assim, porque ele disse que no sonho ele literalmente viu anjos chegando. E esses anjos eram... O ônibus da gente, ele viu o ônibus cheio de anjos. E que levamos a provisão para ele naquele dia, né? Fizemos uma oferta, etc e tal. Então, assim, é um cuidado de Deus. Só que além da turma da cidade que é tocada, beneficiada, impactada, tem um outro viés, que é o viés dos jovens que nunca tiveram esse tipo de contato, dessa evangelização tradicional, e que ali tem a oportunidade de conhecer uma outra realidade e amanhã são despertados para uma liderança, para um pastoreio, para um campo missionário, porque um dia tiveram uma experiência no campo e olha, eu fui chamado para isso, entendeu? Então, se um jovem só for despertado para um chamado, já valeu a pena, né, Eugênia? Eu fui aí uma viagem missionária um dia desse, ano atrasado, ano atrasado, e a gente saiu evangelizando todas as aldeias. A gente deixou um pouco de gente numa aldeia, um pouco na outra, foram 6 aldeias, 6 pontos diferentes, e voltamos lá para o Calumbi.
E aí, depois voltamos recolhendo as pessoas, que à tarde a gente fez um evangelismo e pararam num campo de futebol. E a minha pastora mesmo, fazendo convite, evangelismo pessoal, convidou. À noite, na cruzada, aqueles jogadores foram para o culto, os que estavam jogando, né? Foram para o culto. E na hora do apelo, um chegou para a minha pastora e disse: ei, a senhora que falou comigo, eu quero ser crente. Ela diz, nunca teve maior alegria, sabe? Ela é crente há quanto tempo, né? O trabalho dela é excelente, é belíssimo. Mas, assim, pregar para a pessoa e a pessoa ser crente, igual ela, mais algumas pessoas, que várias pessoas aceitaram Jesus. Então, a alegria nossa é tão grande, eu fico imaginando a alegria no céu, que diz que a festa lá é maior ainda, né? Então, você vai levar o jovem para o jovem ser impactado para fazer a obra, preparar no campo para levar a mensagem no campo. Pastor Luaran Lins, eu sei que durante 9 anos, à frente da juventude, você teve muitas coisas boas que te aconteceram. Mas teve também aquela que disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Acho melhor desistir disso e parar. Aquela pedra que você leva, às vezes, não é do inimigo, a pedra que vem do amigo, que te fere, que te faz chorar, que te magoa. Porque mesmo a gente não querendo ser perfeito, a gente não gosta de pedrada de amigo. Quando o inimigo joga é mais fácil, mas quando o amigo que a gente acha joga é mais difícil. Qual foi a pior experiência que o Luaran teve e qual a que tu vai contar para os teus netos, a melhor? Eu sei que são muitas, né? Eu acho que você acabou me apertando agora, porque são tantas situações dentro, né, das duas linhas de raciocínio, que eu precisaria pensar um pouquinho para lembrar qual foi a pior situação. Mas eu vou contar uma do início do meu ministério. Foi quando eu fiz um projeto muito grandioso para a época, né? Depois disso eu fiz projetos maiores, mas para aquela época que eu estava começando, foi um desafio muito grande e eu fui muito retaliado naquela época por pessoas muito próximas a mim, né? Enfim, eu evito nomes por questões éticas, mas pessoas que a todo tempo que estavam ligados ou a mim ou dentro do conjunto ali próximo ao nosso presidente, que fizeram de tudo para me desmotivar, que foi aquele projeto Santifica Brasil, que nós trouxemos o pastor Silas Malafaia, e aí uma equipe toda. Então, enquanto ele está se matando para fazer, tem gente se matando para não acontecer. Ali eu tive assim uma retaliação muito grande de pessoas muito próximas a mim, que não acreditavam no projeto e que fizeram de tudo para, né, para que o projeto não acontecesse. O Luaran de hoje, com a experiência e a maturidade, obviamente teria lidado com essas situações de uma forma muito mais tranquila, se colocando numa posição de líder. Mas eu era um menino velho, do buchão, né? E eu, meu Deus, tá, etc e tal. E eu lembro que alguém falou assim para mim... Aí fica com medo. Fica com medo. Era um projeto para época realmente muito caro, né? Então, assim, poxa, esse menino chegou agora fazendo um projeto desse tamanho... Parece que vai dar o dinheiro a pessoa. Vai dar um furo muito grande para a igreja, vai deixar um prejuízo enorme, etc e tal. E alguém me perguntou assim, cara, você não consegue colocar nem 1000 pessoas nesse evento? Inscritas, né? Porque era um treinamento, as pessoas não tinham muito costume. E aí eu fui orar ao Senhor, entendeu? Fui orar não, fui chorar. E aí Deus disse para mim só assim, Deus disse, cara, usa a tua fé, né? Não foi eu que te dei? Usa a tua fé, eu vou honrar o tamanho da tua fé. E eu sei que a gente estava num momento muito difícil, né? De uma liderança daquela época que se juntou para boicotar o projeto. E eu lembro que numa reunião que nós tivemos com o nosso presidente, eu disse, pastor, se o senhor mandar eu parar o projeto agora, eu paro. Mas eu vim aqui, conversei antes, né? Ele também estava sendo muito pressionado, não coloco a culpa dele, né? Época, como é que ele estava sendo muito pressionado. Mas eu fiz um desafio de fé. Eu disse, olha, me perguntaram aí se eu não consigo colocar 1000 pessoas inscritas nesse evento. Deus mandou usar a minha fé e vou usar. Aí eu falei assim, com muita ousadia, mas com muita paz no coração. Eu disse assim, se eu não colocar 3.000 pessoas inscritas na noite não, inscritas nesse evento, eu não sirvo para ser nem porteiro da igreja. O senhor pode tomar o meu cargo. E nunca mais me colocar em liderança nenhuma. Eu falei desse jeito, na frente de todo mundo. Aí olharam assim, se arrebentou agora. É doido. Né? É doido, entendeu? Tá, eu sei que o evento aconteceu, foi uma bênção.
não deixamos nenhum tipo de prejuízo financeiro para a igreja, ao contrário, né, deixamos resultados positivos. E no final, quando eu levei o relatório para o presidente, tinha 3 mil pessoas inscritas. Exatamente, exatamente o tamanho da minha fé. Então, para aquela época... Ei, Senhor, se eu soubesse que tu estava ouvindo, eu tinha dito 5 mil. Tinha de 5. Alguém até falou, tu podia ter aumentado a tua fé. Mas de 1.000 para 3 mil já foi 3 vezes Não mais. acreditava em 1.000, tu foi coloquei para 3 mil. Então, assim, para aquela época, quando eu estava no meu início de liderança, foi um momento que mexeu muito comigo, emocionalmente falando, porque eu estava na perspectiva, na ânsia de fazer um grande projeto para a igreja. Queria fazer o melhor, queria fazer o melhor, não estava dando. E um grupo de pessoas muito próximas, né, da liderança, tentando a todo custo, não só me desmotivar, mas como acabar com todo aquele sonho, né? E aquilo me deixou muito mal. Então, assim, como eu não tinha a bagagem de vida e de experiência que eu tenho hoje, então, emocionalmente falando, foi talvez para aquele tempo que mais mexeu comigo. Hoje, uma situação como essa, eu lido isso aí com... Mas o que foi que aconteceu durante esse período que Luaran de gente, eu fiquei tão feliz, isso eu vou contar para os meus netos. Eu sei que aconteceram muitas situações super top, mas tem uma que ela fica gravada. Euzeni, eu acho assim que se eu fosse resumir tudo isso, talvez não tenha uma situação específica, mas o que eu posso dizer para você é que, assim como certa vez eu ouvi uma frase, eu não lembro de quem foi, mas isso faz parte de missões, que a obra de Deus, que missões começa difícil, torna-se impossível e então é feita. Então eu absorvi essa frase missionária e todos os projetos que eu sempre fui fazer, por maiores que fossem, eu aprendi a depender tanto de Deus que eu nunca comecei um projeto tendo dinheiro, nunca terminei o projeto com dinheiro na conta. Nem devendo. Nem devendo, mas nunca deixei de fazer porque o dinheiro ou o recurso não chegou. Então eu aprendi a depender tanto do meu Deus que durante todos esses 9 anos que eu trabalho à frente da liderança de juventude, os grandes projetos, sejam de congressos, sejam de filmes, a galera fala assim, mas também Luaran isso, Luaran aquilo, faz um grande congresso, traz um grande cantor, ninguém sabe o preço que a gente paga. Quanto é que tem em caixa? Nenhum centavo, entendeu? Quando eu marco um evento, eu começo sem ter nada. E eu digo, mas vai dar certo. No final vai aparecer. Certo. E sempre dá certo. Deus quer pessoas que tenham coragem de ir. Sempre dá certo. Se você vai, ele te leva. Entendeu? Isso não quer dizer que eu tenho que ficar deitado em berço esplêndido esperando cair. Não, Deus é o Deus das impossibilidades. Então você começa a marchar e Deus vai abrindo os caminhos, tocando em corações, levantando pessoas. Não é fácil, entendeu? Por exemplo, tô aqui, ó. Às vezes tem gente que me liga, pastor Luaran, você pode vir aqui deixar uma camiseta para mim? Eu saio, dá uma dica para levar, às vezes, uma camiseta para Fala isso, eu quero minha camiseta desse ano. Ficou de ver se tá lá, eu vou... Amanhã eu vou lá na Semad e eu pego. Então, assim, eu aprendi a depender de Deus. Então, o mais lindo dessa história, se eu posso falar isso para a liderança, para os meus jovens, é ver o cuidado. Eu acho que não é comprometimento, é o cuidado de Deus para comigo. O pastor Raul até falou uma coisa interessante alguns anos atrás. Isso é bom, ouvir isso. Ele disse assim, Luaran, às vezes tu chega aqui com uns projetos meio mirabolantes, né? Umas coisas assim que eu olho e fico com medo. Isso alguns anos atrás. Mas até hoje eu não vi tu colocar algo nas mãos para fazer e Deus não te honrar. E mesmo que eu, como teu pastor, tema, mas eu tenho medo de dizer não para ti, porque eu sei que Deus está contigo. E no final, nunca deu errado, sempre dá certo e tu nunca deixou prejuízo para a igreja. O pastor Raul, sabe, ele foi o primeiro presidente jovem de mocidade, a gente conversou, ele falou sobre a mocidade, e na época dele era as grandes cruzadas, né? Hoje já não é grande cruzada. Com o projeto hoje de Luaran, esse ano, de Luaran com os jovens, o que você visualizou para os jovens fazerem? Eu estava assistindo essa semana passada
o Congresso de Jovens da Comadésima. Que Foi coisa lindo, né? Liguei linda. pro Fernandinho. Eu me apaixonei, liguei sabe? pro Mandei até Fernando, foi parabéns para ele. maravilhoso. Que coisa linda. Eu disse, gente, a nossa igreja é uma potência. Olha o tanto de jovem na presença de Deus. Até o rapaz da mídia, viu, David? Até o rapaz da mídia ele não conseguia filmar. As meninas da mídia pulando, eu me apaixonei. Você tem esse potencial na sua mão. Qual o projeto? Então, nós temos uma mocidade muito ativa, muito relevante, uma juventude que realmente busca se aproximar mais de Deus. Esse ano o Senhor colocou em nosso coração esse tema que para mim é um dos temas mais bonitos que eu já trabalhei na juventude, que é Jesus, é tudo sobre Ele, entendeu? Então, toda a história da Bíblia se resume a Cristo, a nossa vida se resume a Cristo, então tudo é sobre Jesus, isso fala da nossa vida própria. Então, quando você entende quem é Cristo, o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer através de você, então isso vai te dar um direcionamento para você cumprir um propósito. Miles Monroe já dizia que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é viver sem um propósito. É mais trágico estar vivo e não saber o porquê do que morrer e não experimentar a vida. Bonito isso, né? Não é legal? Bonito, parece filosófico, mas fala realmente de chamado, de propósito. Então, o nosso maior desejo nesse ano, especificamente, é que cada jovem entenda, dentro dessa temática que a gente colocou, quem é Jesus. Eu não falo quem é Jesus porque você leu lá na Bíblia quem é Jesus, não. Mas não, aquele que você conhece. Que você conhece, porque muita gente já ouviu falar de Jesus. Saiba quem é Ele por você, não? Já ouviu falar de Jesus, está na igreja, mas não conhece Jesus. Não tem experiências com Jesus, entendeu? E a Bíblia diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, cada jovem tem que ter... É muito bonito, o pastor Luaran pregando, as pessoas, poxa, que testemunho lindo. Legal. Só que mais do que isso é você ter as suas conexões e as suas experiências com Deus. E às vezes, pessoal, né? E às vezes Deus permite que você passe por alguns dilemas na sua vida, porque esses dilemas também vai te aproximar. Por exemplo, você sabe que eu tenho uma filha especial, né? Minha filha vai fazer 9 anos, minha filha não manda, não fala, mas até mesmo nessa situação de provação de saúde da minha filha, Deus tem forjado o meu caráter, eu tenho me aproximado mais de Deus. Deus te faz crescer, né? Eu tenho levado esse testemunho, que não é um testemunho de cura, mas é um testemunho de dependência de Deus nas minhas ministrações. E o que eu recebo depois de pessoas dizendo, pastor, eu estava passando por um problema tão difícil que eu achava que era o fim do mundo. Aí eu vi você pregando, contando o seu testemunho e dizendo, Jesus é bom e eu te amo. E eu disse, meu Deus, meu problema não é nada diante desse pastor e eu estou aqui descabelando toda. Então, assim, acaba também sendo uma inspiração. Então, assim, é conhecer Cristo, realmente quem Ele é, saber o que Ele fez na sua vida e saber entender o que Ele pode fazer através de você. Então a ideia é essa, é tudo sobre Jesus, tá? E a gente vem desenvolvendo aí essa temática durante todo o ano, estamos aí com os pré-congressos, estamos com viagens, estamos com projetos evangelísticos, o filme também é sobre Jesus, então está tudo conectado. Por exemplo, o filme Renúncia que nós lançamos agora, é um filme que também leva a imagem da nossa igreja, porque lá fora, olha o filme que a Assembleia de Deus Imperatriz fez, muita gente nem sabe quem é Luaran, tá? Mas, quando as pessoas veem, rapaz, isso é lá da Assembleia de Deus Imperatriz, isso é a juventude. Tem filme, a gente tem missão, a gente tem teatro. Tem grandes peças de teatro. Coisa que nenhuma outra igreja tem. Olha que nós estamos no interior do estado mais pobre de um país de terceiro mundo. Zeni, vamos ser sinceros, você tem um projeto, uma mensagem como essa, e em 20 dias... você fazer com que 1 milhão de pessoas sejam tocadas, não tem preço isso, Zeni. Entendeu? Saber que a gente está em... É como se fosse uma confirmação real do teu chamado, do que tu está fazendo é aprovado. Acho que não tem nada melhor do que isso, não. Então eu sou muito feliz. Para mim, como eu disse, hoje, com o amadurecimento que eu tenho, não me importo com críticas, tá? Não me importo. Claro, as críticas também servem para a gente melhorar, aperfeiçoar. Você também tem que ter aquilo que a gente chama de feedback, de uma avaliação daquilo. Tem pessoa que te critica, que tu olha assim, meu Deus, o que ele já fez ou está fazendo para ter coragem de me criticar? Ontem, por exemplo, nós tivemos reunião com a minha equipe, né,
para tratar da viagem, para tratar do congresso, o que a gente vai fazer, o que a gente pode melhorar, o que não deu certo, o que pode dar certo, vamos eliminar isso. Porque o líder ele tem que estar em constante evolução, né? E sair daquela ideia também do líder centralizador, que tudo é ele, se não for ele. Então hoje, assim, eu olho para Jesus, para o exemplo maior de liderança. Jesus um dia disse para os seus discípulos, olha, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Isso é um líder que prepara sucessores, tá? Jesus diz, olha, eu não tenho ciúme de vocês não, ao contrário. Você vai fazer coisa maior do que eu, não fizemos ainda não, mas não vamos fazer. Mas quando Jesus diz assim, por exemplo, vocês farão coisas maiores, eu não entendo na quantidade de milagre, na qualidade do milagre. Porque, por exemplo, o que seria maior do que ressuscitar um morto depois de 4 dias? Né? Jesus ressuscitou o morto, Jesus levantou paralíticos, deu vista aos cegos. Então, alguém vai fazer algo maior do que isso? Não, mas o ministério de Jesus foi um ministério de 3 anos, 3 anos e meio ali. Os discípulos tiveram 30, 40. Então, assim, vocês têm tempo para fazer muito mais. Muito mais coisa, eu entendo dessa forma. Fazer muito mais, entendeu? E que em meu nome, sou eu, tá? Tudo sobre mim, mas em meu nome, vocês farão muito mais coisas do que eu fiz, tá? Agora tem uma coisinha nessa história. Ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém, é dele. Vai lá, ele te usa aqui, te usa acolá, mas achar achar que não, porque eu sou o cara. Quantos a gente já viu cair por achar que era o tal. Ó, o Paulo diz assim, sejam meus imitadores, porque eu fui criado aos pés de Gamaliel, porque eu sou poliglota, porque eu tenho dupla cidadania. Não, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Simples assim. Lora, eu peguei o teu filme, a deixa do teu filme, antes do remake do Renúncia, a gente tinha pensado, já num primeiro momento, sobre fazer um curso de capelania universitária. Falei com o pastor Jonas, e a gente vai fazer agora, né? Ele só está faltando me dar a data, mas agora no mês de maio, no início de maio, vamos fazer um curso de capelania universitária para termos missionários universitários. Para ele não chegar lá e todo mundo que chega na universidade se desvia. Não, ele vai ser uma luz lá. Porque para mim ir fazer missão dentro da universidade, eu tenho que pedir permissão, eu tenho que ter toda uma estrutura. Agora, um universitário pegar um violão e no intervalo começar a cantar e falar de Jesus é a coisa mais simples. Nós temos a SEMAD, tem missionários em universidades, em São Paulo, inclusive a filha do pastor Neilton. A gente tem em Manaus universitários que são missionários nossos. E aqui em Imperatriz nós temos várias universidades e não temos um missionário. Então a gente vai fazer essa capelania universitária para que os próprios universitários sejam missionários nas suas... Dentro das suas... Então, vem bem para o filme Renúncia. A gente vira a roda e volta para o ponto de partida. Ou seja, é uma ideia de... E sabe uma coisa maravilhosa, Eusine, que eu recebi esses dias? Assim, eu fico muito feliz com isso, porque a gente acaba furando a bolha, saindo do teu universo. Primeiro, o filme Renúncia, que tem 20 dias só de lançado, ele não está sendo exibido só na Assembleia de Deus. As comunidades estão passando o filme. E outra coisa, eu tenho recebido fotos de escolas no Rio de Janeiro passando o filme para alunos no ensino fundamental, no ensino médio. A gente pode fazer dentro aqui. Da sala de... Você imagina, Deus, dentro da sala de aula, alunos de escolas assistindo o meu filme, o nosso filme, que coisa linda. É uma coisa sensacional. Evangelho, missões. Quem disser para mim que isso não é missões, tem a cabecinha desse tamanhozinho. Não sabe o que é missão. A missão da igreja é fazer missão, a tua missão é fazer missão através dos filmes. E isso é muito bom. E David, a gente passa muito rápido, né? O tempo, Jesus Acabou aí, do céu. David? Está quase acabando, mas você tem Cadê o café? Você tem a chance de falar para esse líder, para esse jovem que está nos assistindo. Por quê? Hoje, para mim, falar com jovem já não tem o mesmo peso. Mas você, além de ser jovem, você tem uma vida entregue à obra de Deus, à causa de Deus. E Deus tem te dado, assim, vitórias que são incontáveis. Eu queria que você falasse para esse jovem que está agora ouvindo o nosso podcast, vendo, porque eu digo ouvindo porque vai para a rádio também, tá? Ouvindo e vendo o nosso podcast, por que vale a pena entregar a juventude para Cristo? Olha, eu olho para os grandes exemplos da Bíblia, como Daniel e os seus 3 amigos, eu olho para José, eu olho para Timóteo, eu olho para tantos outros homens como Josué,
sucessor de Moisés, jovens que compreenderam o seu propósito e que, acima de tudo, decidiram abrir mão da sua vida, dos prazeres mundanos para viver para Deus. E Deus honrou cada um desses jovens. Deus fez de José um garoto que era criticado pelos irmãos, fez o segundo homem mais importante do Egito. Deus fez de Daniel e os seus 3 amigos, jovens que não cederam às pressões da Babilônia, mas depois disso Deus fez eles se tornarem grandes homens na Babilônia e influenciarem ali dentro, justamente porque não negaram os seus valores, né? Trabalhando entre pessoas que não compartilhavam daquela fé, mas que respeitavam aqueles homens pela fé que eles tinham. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, nós devemos nos inspirar em pessoas. Então, quem são os seus exemplos? Em quem você se inspira? Você se inspira hoje nos TikToks? Né? Nos influencers? Qual é o tipo de influência que você está se inspirando? Será se esse influência que te inspira, que você segue, será se ele verdadeiramente é uma influência positiva para a sua vida ou ele está só destruindo ainda mais os teus valores e a tua forma de pensar? Então, a tua maior influência, obviamente, precisa ser Cristo, tá? Ele é suficiente. Cristo e o Evangelho é suficiente. Mas se você olhar para os dias de hoje, quem são os seus referenciais de vida? Mas a gente tem crise de referencial, porque pastor A pecou, porque... Gente, isso não é de hoje. Só olha né? quem peca. É durante toda a história. A questão é que hoje você tem uma rede social, você tem um celular, que a informação chegar... Surgiu lá um escândalo na igreja A, daqui a 30 minutos todo mundo já está sabendo. Antigamente as pessoas não tinham essa informação. Mas desde que o mundo é mundo, o pecado sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu prostituição, fornicação, homossexualidade, enfim, uma série de outras coisas. Tudo isso sempre existiu e não é agora que vai ser diferente. E eu fico muito triste quando eu vejo assim, um jovem se desviar dos caminhos do Senhor. Não, me desviei porque o meu pastor caiu. Daí tu estava vendo ele. Porque a minha líder pecou e aí eu acabei me desviando. Peraí, você se desviou da igreja porque o seu líder pecou? Não, querido, entendeu? Claro, a gente se inspira em pessoas, mas você não pode colocar o seu grau de confiança total em pessoas. Seus líderes podem te decepcionar. Então a sua fé precisa estar alicerçada em Cristo, tá? Em Cristo. Eu tenho 43 anos de idade e eu falo isso... Nossa, 43? 43 eu anos dava de 42 e 11 meses. Mas eu posso dizer assim de uma forma, não me acho melhor do que ninguém, nem mais santo do que ninguém, mas são 43 anos sem nunca ter se afastado da casa do Senhor. E não é porque não tive tentações, não é porque não tive convites para conhecer o mundo, mas porque eu sempre fui tão apaixonado por Jesus que Jesus sempre foi suficiente para mim, tá? E eu não precisei ir para o mundo para conhecer uma outra realidade. Eu não tenho vontade, almejo chegar no céu, não é porque eu tenho medo do inferno, porque eu nem penso no inferno. Jesus é suficiente. Né? Jesus é suficiente. Eu amo tanto Jesus que eu não consigo olhar para a minha vida sem Ele. Eu não consigo pensar na eternidade sem Ele. Então a minha mente é bloqueada para as outras coisas, tá? Um dia, Jesus orando ao Pai a respeito dos seus discípulos, o que ele disse? Pai, eu não quero que tu os tires do mundo, tá? Porque eles estão aí, eles vão ter que conviver com as pessoas, mas que tu os santifique de todo o mal. Santifica-os na verdade, né? A tua palavra é a verdade. Então nós não vivemos numa bolha. A gente vai conviver com pessoas de todos os credos, denominações, ateus, pessoas que profanam inclusive a fé. E você não vai deixar de ser amigo dessas pessoas porque elas não são crentes. Como é que você vai evangelizar uma pessoa, né, que você não pode conviver com ela? Como é que você vai estar numa faculdade convivendo com pessoas que não acreditam em Deus, mas porque você é crente? Não, você vai convivendo. Mas eu posso estar no mundo, mas sabendo que eu não sou do mundo e que eu não vou me misturar com o mundo. E que onde o Senhor me colocar, ali eu serei um instrumento. Para às vezes, simplesmente pelo meu exemplo de vida, as pessoas olharem para mim e dizer, cara, tem um negócio diferente nessa menina, tem um negócio diferente nesse rapaz. O que tem de diferente em você? Aí ela abre e fala assim, é Jesus. Entendeu? Pronto, acabou, só isso. Então fica essa mensagem, a você que é líder, entenda o seu chamado, cumpra com excelência.
A você que é jovem, gaste-se e deixe-se gastar na obra de Deus. E eu digo mais, Osini, para concluir aqui o meu raciocínio. Por muito tempo, a gente achava que se você não cantasse ou pregasse, você não tinha ministério. E ministério é muito mais do que isso, é você servir a Deus naquilo que você ama fazer. Por exemplo, quer ver um ministério da igreja que é muito frutífero? Você acabou de dizer aí, o congresso da Comadésima foi lindo, a equipe da mídia arrebentou. Se o seu ministério é a mídia da igreja, você não canta, você não prega. Mas quantas pessoas podem ser tocadas porque a mídia fez um trabalho legal? Então, se o seu ministério é mídia, né, é rede social, se esmere nisso, dê o seu melhor na mídia. Se o seu ministério é o louvor, se esmere no louvor. Se o seu ministério, eu estou aqui conversando com você, você é entrevistadora, mas tem um cara ali que está no computador. Então ele gosta, eu conheço o David Perkins, canta, prega, mas ele ama produzir. Então assim, se esmere na produção de conteúdos. Né? A equipe é um somatório de pessoas que buscam uma única finalidade. E é isso. Eu tenho uma influência, a gente tem muita influência cristã hoje, né? E tem uma que até trabalha aqui com a gente, a Carliane, ela posta muito conteúdo evangelístico e tal. Ela é, acho que a única influência cristã que eu conheço que posta conteúdos evangelísticos. E ela disse, a semana atrasada, ela postou algo, ela disse, sabe por que as influências cristãs só postam moda? É porque não dá engajamento. Quando a gente posta, o que eu estou postando, isso não dá engajamento. Então, só postam moda, a maioria dos nossos influencers. Que se dizem cristãos, eles só postam sapatinho, roupinha, camisa, saia. Não postam. A gente não utiliza as redes sociais, né, Laura? Muito pouco. A gente não utiliza ainda essa ferramenta que Deus colocou na nossa mão, que todo mundo tem rede social. Todo mundo tem telefone, mas a gente não utiliza para evangelizar. Se essa igreja, se essa juventude postasse uma coisinha nas redes sociais, já imaginou a potência que era isso? Tem hora que dá vontade de fazer uma campanha. Poste só hoje um versículo da Bíblia. Poste só hoje que Jesus te ama. Poste só hoje que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se cada dia 10, 20, 30, 100 começasse a postar, imagina o que a gente ia fazer. Eu acho que vai chegar essa hora. Em nome de Jesus. Pastor Laura, muito obrigada pela sua presença aqui. Você realmente é voz da Assembleia de Deus. Que o seu ministério continue próspero e abençoado. E a gente vai ver esse filme aí da história da Assembleia de Deus bombando, porque a ideia já tem, o filme está escrito, o dinheiro já tem, afinal de contas, ele é dono de todo o ouro, de toda a prata. Está esperando só a hora de começar. Na hora que for a hora de começar, vai dar tudo certo. Deus abençoe e continue assim. E até o nosso próximo encontro. Queridos, esse podcast vai para a TV, Cidade Esperança, canal 14, que a nossa TV agora está top. Também vai para o YouTube da rádio, o YouTube da igreja, vai para a rádio também, 106.9, que é a mais querida, a mais ouvida, a maior missionária da Assembleia de Deus de Imperatriz. Chega em locais que eu nunca vou chegar, mas os hinos que a gente toca aqui, as mensagens que são pregadas, elas têm a capacidade de alcançar vidas e trazê-las aos pés da cruz. Então, sintoniza na 106.9 e Deus vai abençoar a tua vida. A paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.